Oramos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa noite a oportunidade que tivemos de estar na tua casa. Nós rogamos, Pai querido, que nesta noite o Senhor venha falar, Senhor, através da tua palavra, que é santa e poderosa sobre nossas vidas. Pai, venha usar, Senhor, o teu vaso, o teu servo, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, venha preparar o nosso coração para que venhamos desfrutar, Senhor, daquilo que tu tens preparado para nós através da tua santa e maravilhosa palavra que nós te entregamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Para o Senhor, igreja, boa noite. Amém? Estamos em festa, 5 anos de ministério, aniversário. E como é bom a gente comemorar. Como é bom nós termos alguma coisa para comemorar. Amém? Nós estamos vivendo um tempo onde Deus tem se movido e falado ao nosso coração, mas se movido de uma forma diferente. E o interessante de tudo é que Ele está juntando e levantando pessoas em vários lugares, aonde realmente essas pessoas queiram estar com o coração batendo com o coração dele. A minha pergunta nessa noite, antes de abrir a Bíblia, é: quantos aqui querem sintonizar o seu coração com o coração do Pai? Aleluia! Então nós já começamos num princípio muito bom. Nós temos um ministério que é profético. Eu tenho o título de pastor, mas o meu encargo é profético. E o profeta, eu já quero dizer para você, o profeta ele não vai sair daqui e entregar um recado para você. Isso quem faz é quem tem o dom da palavra de ciência, o dom da palavra de revelação, de conhecimento. O profeta ele procura ouvir o céu, saber como o céu está se movendo, e ele para o que está fazendo para sim se alinhar com aquilo que o céu está fazendo. E ele procura na Escritura uma palavra que ele possa entender e transmitir para a igreja, para que a igreja venha se mover conforme o céu está se movendo. Amém? Porque infelizmente nos dias de hoje que nós vivemos onde a igreja se move para si, mas nunca se move pela uma vontade do Pai. E sabe, eu olho porque o ministério, quando está com 5 anos, como o pastor falou, são muitas lutas, são muitas situações. Às vezes você vive, meu irmão, eu sei o que é isso. Você escuta calúnia, você escuta fofoca, você escuta às vezes pessoas que você está confiando. Às vezes o líder está confiando o seu coração nas pessoas, para que a pessoa venha caminhar junto, entender e juntos, não fazer a obra de Deus, mas juntos andar numa obra que Ele já preparou, para que venham se manifestar como filhos. E às vezes ele sofre, às vezes todo líder num ministério, quando fala de aniversário de igreja, a gente sofre, porque às vezes você sofre, meu irmão, perseguições. Você sofre, você está liderança, você sofre traições no meio do corpo. E você tem que estar ali, sem tomar remédio para depressão, firme, buscando a presença do Pai e o consolo do Espírito. E às vezes Deus vai fazer um silêncio e a maldade vai se multiplicar. E aí você está desesperado porque você espera, Deus, você não vai fazer alguma coisa. A gente quer que Deus faça algo em nosso favor, mas Ele não vai fazer, porque está tudo escrito que Ele determinou. E às vezes a única coisa que Ele espera da gente é uma posição. Amém? Então abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2 e versículo 1. Enquanto você procura, eu vou falando. Cuidar de um ministério, estar à frente de um ministério, ser pastor local, meu irmão, é uma dádiva. É algo que necessita de uma paciência. Eu descobri ao longo desses anos que pastor local, ele não tem medo de nada, nem do diabo. A única coisa que ele tem medo é do outro pastor. Quando chega um pastor estranho querendo inventar umas coisas doidas do que ele já arrumou, aí dá problema. Mas ele está ali debaixo de uma unção de Deus para cuidar de pessoas. E ele às vezes da vida dele, ele perde
Perde não, ele ganha o tempo, mas ele doa o tempo dele, que ele poderia estar com a esposa, com os filhos. Ele doa aquele tempo dele para outras vidas, outras famílias. Mas quando ele precisa de cuidado, ele está sempre sozinho. São poucas pessoas que entendem o que é honrar um líder nesses dias. São poucas pessoas que entendem sobre o princípio de honra. Nós entendemos sobre misericórdia, que é dar quando está uma necessidade, mas nunca entendemos sobre honra, que é dar quando não precisa nada. Dá porque quer honrar. Sabe, essas coisas no decorrer do período que a gente tem vivido e temos andado e nos movimentado. Eu hoje, eu não estou mais praticamente pastoreando o local, eu estou só na rua. Tanto que depois daqui às 23 horas eu estou numa vigília em São Leopoldo. E amanhã já estou em outro lugar. E semana que vem já de novo, e depois estou no Uruguai, depois estou em Minas, depois estou em São Paulo, e assim vai indo. E até o final do ano muita coisa ainda tem. Porque nós temos que levar aquilo que carregamos, amém? E você vai ser reconhecido pelo que você carrega. Não pelo que você faz, mas pelo que você está se tornando no Pai. Aleluia? Não tem nada que você faça hoje na terra que vai te dizer quem você é, mas o que você está se tornando nele. Porque às vezes você vai se pegar, escute o que eu estou falando para você, às vezes você vai pegar fazendo alguma coisa para Deus, que Deus nunca pediu para você fazer. A nossa ansiedade, a nossa emoção, às vezes quer falar mais alto, eu tenho que fazer algo, e às vezes você não precisava fazer, mas precisava estar com Ele. E isso nesses dias está sendo crucial, porque Ele está despertando no coração de muitas famílias, de muitas pessoas, um desejo de estar com Ele, porque quem está com Ele está pronto para qualquer coisa que o reino necessite. E isso, quando eu entrei pela porta ali, quando eu entrei para aquele lugar aqui nessa porta, eu comecei a olhar e eu disse para a missionária Silvana veio de Minas Gerais. Ela e o Carlos Benítez é de Cachoeirinha, né? Para quem não sabe, não, Canoas, né? Canoas. E eu disse para Silvana, tu já notou que às vezes não precisa ter um grande templo? Não precisa ter uma mega estrutura? Mas tu precisa ter algumas pessoas que têm algo de valor de dentro para fora. Quando você tem isso, você não há nada que você não conquiste aqui. Um dia um pastor amigo meu, escuta isso, pastor Gilberto, lá de Novo Hamburgo, e ele chegou para mim e disse assim: pastor, quantos membros tu já está quase lá? Eu digo, olha, está beirando uns 100, cento e poucos, está uma bênção, um tempo. E eu disse para ele, e tu pastor? Ele, estou com 33, 34 pessoas. E eu fiquei pensando, puxa, está difícil para ti, porque ele é de uma convenção onde a igreja tem que dar salário, né? E a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Que bom que todo pastor, ele não precisasse trabalhar mais fora, mas cuidasse só do rebanho e aqui mesmo sustentasse ele. E eu olhei para ele e eu disse assim, porque eu não tirava salário para mim na igreja. E eu olhei para ele, sabendo da convenção que ele era, eu disse para ele assim, poxa, deve ser difícil tu pagar o aluguel que tu paga e mais o teu salário. Ele, não é difícil. Eu assustei, pastor. Eu disse, como assim não é difícil? Ele olhou e disse para mim assim, não, o meu salário é 2.500, eles me abençoam e me pagam, o aluguel é 3.000, eles pagam o aluguel, e graças a Deus sobra dinheiro para a reforma. Eu olhei para ele e disse, com 35 pessoas, e ele disse assim, 35 fiéis. Não adianta ter 100 infiéis. Se você tiver 35 que estão com o mesmo coração, no mesmo propósito, para que tudo cresça e o reino seja valorizado e implantado, você não precisa muita coisa. Porque o exemplo daqueles 35 vai mudar o restante dos outros. E eu fiquei espantado com ele. Então deixa eu falar uma coisa para você. O que eu estou para liberar nessa noite, que o Espírito Santo colocou no meu coração, vai mudar os próximos 15 anos da sua vida. Se você pegar e você entender o que Deus quer fazer com você, a tua história vai mudar. Porque, meu irmão, não tenha medo de parar tudo o que você está fazendo, que você acha que está fazendo errado. Mas escute o que o Pai quer falar com você. Aleluia. Abacuque capítulo 2, verso 1 diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for exaltado. Amém?
Espírito Santo, eu quero te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia. Eu quero te agradecer por o quanto que o Senhor é bom. E nessa noite eu sei que assim como o Senhor falou ao meu coração, assim como o Senhor ministrou sobre a minha vida, o Senhor vai ministrar na vida dos teus filhos. Aquele que veio buscar, não veio buscar algo de ti, senão, Senhor Deus, a tua presença. E buscar as chaves que precisavam para destravar e destrancar aquilo que estava pendurado para eles, que eles não podiam tocar e nem tomar posse, para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos? Pode sentar. Abacuque, ele é chamado profeta menor, não porque ele talvez tinha uma profecia ou era um nível de profeta menor, mas é porque o livro dele só tem 3 capítulos. E o nome Abacuque, ele me chama a atenção porque Abacuque significa abraçar ou Abacuque, abraçado pelo Pai, abraçado por Deus. Então, profeticamente nessa noite, como um feliz aniversário pelos 5 anos do ministério, eu queria que você desse um abraço em alguém. Abraça alguém aí e diga para ele: parabéns, você faz parte dessa história. Amém? Agora diga para ele assim, ó: sinta-se abacucado por mim agora. Porque se Abacuque significa abraço ou abraçado pelo Pai, Deus vai usar alguém para abraçar você nessa noite. É Ele que quer te abraçar, mas Ele, como Ele é invisível, Ele vai usar alguém para dar um abraço em você. E para dizer para você que é só o início de uma grande jornada, ainda não terminou. Amém? E quando eu vejo o versículo que nós lemos, é uma posição que Abacuque está tendo. Ele, como um profeta, ele começa a ver algumas coisas no reino. Ele começa a ver algo em Israel que estava acontecendo, que estava totalmente fora do padrão do que Deus havia prometido para um povo. Porque profeta sabe o que Deus prometeu para o seu povo. Aleluia! Ele entende o que Deus prometeu para o seu povo. E ele, como um mensageiro de Deus, como a justiça de Deus na terra, ele está vendo algo acontecer. Tanto que no capítulo 1, se você ler no capítulo 1, no versículo 1, está dizendo assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Olha o Abacuque gritando: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? A palavra violência no hebraico significa Hamas. Quem conhece o Hamas? Conhece? Já ouviram falar sobre o movimento do Hamas? Que significa, traduzindo, violência por derramamento de sangue. O que ele estava clamando era algo, meu irmão, não era nada mais nada menos do que pessoas vindo, matando, destruindo famílias e derramando sangue. E havia uma promessa para Israel. Talvez a cidade de Alvorada, ela já foi uma vez defamada, muitas vezes, por causa do nível que era de criminalidade, do nível de violência. Mas eu tenho certeza que essa violência diminuiu por causa dessa porta e por causa de você. Por causa da oração, por causa de alguém que clamou. Talvez ela não está mais com o mesmo número, talvez ela continua, mas ela não avançou, ela não progrediu. E se progredir, ainda que viesse a ter progredido, existe algo, você não foi atingido. Aleluia. Já parou para pensar quantas vezes Deus te livrou da morte? Já parou para pensar quantas vezes Deus nos livrou de tantas coisas? E nós olhamos pela televisão a notícia, vendo acontecendo com os outros, e parece que a gente desse lado da tela está super protegido, e dizendo assim: puxa, olha lá, está acontecendo em tal lugar, está acontecendo em tal lugar, porque na tela, e a gente sente aquela sensação de segurança dentro de casa. Mas é só uma sensação, porque o mundo também sente essa sensação, e o mundo não faz nada para mudar. Mas agora, quando a gente nos torna filho e quer ouvir aquilo que o Pai tem a dizer, a história muda. Porque quando você se torna filho e você quer ouvir o que o Pai tem a dizer, a partir do momento que você vê alguma coisa, primeiro você se entristece, você fica com aquela coisa dentro de você, com senso de justiça. Você vê às vezes um ato na televisão, você diz: meu Deus, às vezes o crente até não quer mais ser crente, porque diz: se eu estivesse lá, eu dava umas bifas no... Vai dizer que não é. Fica assim, atônito.
Mas na realidade, sabe o que acontece? Você está tendo um momento de compaixão e de uma indecisão dentro de você de emoções. Que você está vendo algo pela televisão, mas você não está vivendo aquilo. E você não sabe o poder que tem quando você toma uma posição. Você não tem noção de quando você vê uma notícia na televisão e você levanta a mão para a televisão e você repreende aonde quer que esteja aquilo acontecendo. Você não tem noção do que o diabo anda fazendo, mas você não tem noção do poder que Deus derramou sobre a tua vida, sobre a tua casa para mudar essa história. Você não tem noção. Porque os dias eu não vim aqui dizer para você, irmão, fica tranquilo, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar teu carro, vai te dar tua casa, essas coisas. O Everson já leu aqui, o pastor Everson, né, já leu aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu e você, faz comigo aí profeticamente, faz assim, ó: tô abençoado até o tutano. Meu irmão, nós estamos abençoados demais. Mas pastor, como é que a minha bênção não chegou ainda? É porque talvez eu ainda não peguei a senha. É porque talvez eu não entendi que eu preciso amadurecer um pouquinho mais para tomar posse da herança. Mas eu preciso me posicionar. E nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos vivendo uma situação, sabe o que? Aonde você não sabe mais quem confiar. Você não sabe mais no que acreditar. Eu nunca vi um jeito aonde está vindo pessoas de uma maneira, de uma falsidade tão grande, que tem vindo, pastor, não sei se aqui, eu acho que na Alvorada não acontece isso, né? Isso é só em Gravataí que acontece. Uma questão assim, aonde pessoas, meu irmão, estão rindo para você na sua frente, mas por trás estão falando, estão destruindo você. Pessoas que estão querendo, às vezes, torcendo o teu bem, profetizando aqui: meu irmão, recebe a tua vitória em nome de Jesus. Chega em casa, acabou de dizer: é ruim dele ser abençoado. Há um contratempo, sabe por quê? Porque a fé começou a apostatar de uma maneira. E Abacuque está vivendo um tempo de uma apostasia, onde o mal vem tomando conta, onde a violência por derramamento de sangue vem ao ponto dele chegar e gritar para Deus. Quantas vezes você já perguntou para Deus isso? Senhor, até quando? Quem já fez isso? Já fizeram? Quantas vezes nós clamamos? Nós dizemos: Senhor, eu não estou aguentando mais isso. Senhor, até quando vai ser essa história? Até quando vai ser isso? Ou até quando aquilo? Porque parece que a gente quer que Deus venha e faça uma justiça só para nós naquele momento que a gente está vivendo. Vai dizer que não é? Estou falando alguma bobagem? Não, né? É assim o sentimento. E quando a gente sabe de algumas pessoas que fizeram mal, então, para você, que parece que eles estão se dando bem ou não, a gente, em vez de ter um pensamento, dizer assim, ó: que o Senhor abençoe eles e prospere eles cada vez mais. A gente fica indignado às vezes com Deus ainda e fica perguntando: Senhor, e eles lá, e eu, olha aí o que fizeram, olha que não sei o que. Isso é natural. Isso estava acontecendo em Israel, e isso está acontecendo nos nossos dias. O que eu preciso entender, meu irmão, é da onde Deus me tirou. Eu gosto de Apocalipse capítulo 2, quando está dizendo assim, ó: lembra da onde, a tradução normal nossa está dizendo assim, ó: lembra da onde caíste e arrepende e volta-te ao primeiro amor. Mas o que eu gosto, sabe qual é? Da tradução original mesmo, que diz assim, ó: lembra da posição que tu ocupava antes de cair e arrepende. Deus não tem prazer que você lembre da tua queda, mas Ele tem prazer que você lembre como você era antes de cair, antes de errar, antes de tropeçar. E essa questão de saber da onde a gente foi tirado, ela faz a gente voltar às raízes, meu irmão, de uma história que às vezes a gente ouvia Deus. Quantas vezes você viu assim, quer ver? É coisa natural, à medida que a gente vai amadurecendo, nós vamos vendo Deus falar conosco de várias maneiras. É ou não é verdade? Ou seja, chegava um dia, vinha no culto, vinha com alguém, revelava algo para nós: meu Deus, Deus falou comigo, a gente saía feliz da vida. Chegava um tempo que você está assim, louvando no carro, dirigindo o carro, daqui a pouco tu olhava, assim na traseira do caminhão, está dizendo assim, ó: não temas que eu sou contigo. Tá, eu ia para casa chorando, porque eu entendia que aquele caminhão passou só para Deus dizer que era comigo. Você está entendendo? Era um monte de coisas assim.
a gente precisava daquilo. E nos tempos para cá, Deus já está falando diferente. Ele continua amando, mas Ele está dizendo: arrepende-te. Ele continua dizendo: não temas que eu sou contigo. Ei, mas te arrepende. Toma uma posição. Vai ter que parar com a construção errada. Você vai ter que desconstruir algumas coisas que você construiu na tua alma para poder tirar. Não tem como eu construir algo de Deus em cima de escombros que a minha emoção criou. Quem está entendendo o que eu estou falando? É tempo de uma desconstrução da nossa alma, irmão, para que ela possa estar nivelada, alinhada, para que o próprio Pai venha colocar o alicerce que é Cristo em nós. Aonde dali sim nós vamos ser fundamentados numa verdade, aonde não vai ter mais mentira, aonde não vai ter mais engano. Nós vivemos num tempo hoje, meu irmão, que as pessoas elas conseguem fazer com que a mentira vire verdade. E aquilo que era verdade, eles olham para você e dizem: e você vai ficando triste. Você não tem noção o que o inimigo tem feito para matar profetas nesses dias. Você não tem noção o que o inimigo tem feito para tentar destruir trabalhos. O que o inimigo tem feito para tentar destruir famílias, destruir casas. O que o inimigo tem feito nesses dias, você não tem noção. E quando o profeta Abacuque se levanta e diz assim: até quando, Senhor? Eu vou clamar, o Senhor não vai ouvir. Eu estou gritando violência e o Senhor está deixando a violência acontecer. Ele não faz nada, ele está tentando falar com Deus e Deus está em silêncio. Mas no capítulo 2, que foi o que nós lemos, ele toma uma posição. Ele para de choramingar na volta. Ele para de questionar Deus pelas coisas que estão acontecendo. Porque nós ouvimos um louvor que foi tocado aqui: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, aleluia. Então até o que é ruim que está acontecendo com você vai virar bom, aleluia. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Não importa o que aconteceu de ruim, isso vai se transformar em bom. Isso serve como uma experiência para a nossa vida. Isso serve para um amadurecimento da nossa vida. Mas Abacuque, ele toma uma posição. Aquele que o nome é abraçado por Deus, ou abraço de Deus. Talvez ele era o xodozinho de Deus, abraçado por Deus. Mas Deus não fala com ele. Aí no capítulo 2 ele resolve tomar uma posição. E quando ele toma uma posição, sabe qual é a posição? Eu já vi que não vai ter assunto mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir para uma torre. Eu vou ficar quietinho na minha. Não vou dizer nada, mas vou vigiar. O tempo que nós estamos vivendo é de pensar muito antes de falar, mas de vigiar muito antes de querer descansar. Quem está entendendo? É um tempo profético. É um tempo onde nós estamos entendendo que está afunilando. Eu dei uma conferência profética chamada Fim dos Tempos. Às vezes as igrejas me chamam para dar, e a matemática que eu faço está dizendo que 2018 é o ano da trombeta. Quem está preparado aí? Vou perguntar de novo, quem está preparado? Se a trombeta soar, está tudo certo? Então não perde mais tempo. Não perca mais tempo. Eu estou falando para você. É melhor fazer como Abacuque, parar tudo e ficar diante do que ele tem para me responder. Porque olha só, Abacuque entendeu que ele foi um profeta levantado por Deus. Mas chegou um tempo que as pessoas estavam num alvoroço tão grande, aonde todo mundo tinha, e começou a levantar o profeta. E para ele chegar e dizer: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não responderás? Até quando eu gritarei e o Senhor violente, o Senhor não vai fazer nada? É porque alguém tinha dito: ô profeta, tu não é o cara? Ei profeta, e aí profeta, o que tu tem a dizer? Ele ficou sem resposta. E a pior coisa que tem no mundo que nós estamos vivendo é um profeta sem resposta. Quem está entendendo? Ele pega e clama. Ele resolve cutucar Deus por causa daquilo. O que está acontecendo? Deus não responde nada. E aí caiu a ficha dele. Eu vou subir na minha torre e eu vou ficar vigilante. E nesses dias eu vou ficar apenas observando para ver aquele que vai falar comigo. E ele diz mais: e o que eu vou responder? Aí ele entendeu, porque ele fez perguntas para Deus.
E aí ele começa a dizer: e eu tenho que pensar também o que eu responderei para aquele que vai me levantar quando eu serei levantado. Quem está entendendo? Talvez as coisas não tenham andado muito bem, talvez as coisas não tenham dado muito certo, talvez o casamento está por um fio, talvez a história, meu irmão, não está legal, talvez o negócio não está fluindo, talvez o ministério de você não está fluindo, talvez as coisas não estão acontecendo, você não sabe. Você vem na igreja, você escuta, a tua alma te emociona, mas parece que às vezes você não está sentindo a presença de Deus. Parece que está um esfriamento geral em vários lugares e você sente isso. Eu tenho uma notícia para te dar. Ele vai voltar a falar com você. Mas o que você vai responder para ele? O que você responderá? Porque talvez o que ele possa falar possa ser bom, mas o que ele possa dizer também possa não ser bom. Porque ele possa falar coisas boas que vão acontecer, mas ele também possa trazer nesse meio tempo um juízo para mudar algumas coisas. E o que faremos? Que resposta teremos para ele? Aí você vai dizer: pastor, eu pensei que eu ia vir aqui no culto e eu ia ouvir uma palavra onde ia dizer: meu Deus, agora é só vitória. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando viu você na bênção, você arrepender. Eu achei que ia ser um negócio violento. Já está difícil lá em casa, pastor. Eu queria uma palavra eu estou te dando uma palavra de ânimo. Não importa o que aconteça lá fora, o que importa é o que você carrega dentro de você. O que importa não são as circunstâncias. Você não se move por elas, você se move pelo Espírito de Deus. Aleluia. Quem morreu por mim e por você foi Jesus, meu irmão. Então só quem pode parar a gente é Ele. Você está entendendo? Mas pastor, a coisa está feia. Eu digo: vai ficar bonita, vai melhorar. Meu irmão, está quase acabando, está quase chegando o tempo das coisas melhorar. Aqui ainda tem choro, mas vai chegar um lugar onde não tem mais lágrima, aleluia. Nós estamos esperando algo. Eu não posso apenas esperar alguma coisa aqui para me melhorar aqui. O pastor leu um salmo que fala muito poderoso dentro de nós. Ele diz assim: o Senhor encheu meu coração de uma alegria muito maior do tempo. Sabe o que ele está dizendo? Do tempo que eu tinha muito dinheiro, eu tinha trigo, eu tinha vinho. Ou seja, tinha unção, tinha alegria, tinha palavra, tinha pão, tinha dinheiro, tinha prosperidade. Mas o Senhor me deu uma alegria no meu coração maior do que quando eu tinha essas coisas. E o legal da história é isso: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sabe o que é isso? São coisas que a palavra, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo oportuno para isso, amado. É um tempo oportuno para isso, para entendermos que não importa as coisas que estão acontecendo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que é isso, pastor? Está para acontecer isso. Aonde muitos ímpios vão ser impactados, vão ser tocados. Mas você vai se manter firme no meio de uma situação. Meu irmão, no dia que o chão cai, às vezes acontece coisas que a gente não sabe. Vou contar um testemunho para você. Por isso que é bom a gente se lembrar das coisas. Há um tempo atrás a minha esposa chegou e surtou e disse assim: eu não aguento mais isso. Eu estou vendo tu sofrer por causa da igreja, eu estou sofrendo por causa da igreja, eu estou isso, aquilo. Tu não tem mais tempo para mim direito, tu não tem mais tempo para nossa filha. Eu disse: não, amor, não é isso. Eu disse: é isso sim, eu não aguento mais. Ela resolveu: eu vou embora. E ela foi embora. Eu estou arrumando o freio do carro dela na mecânica, pastor, e ela está fazendo a mudança em casa. Quando eu chego com o carro pronto, ela diz assim, eu disse: que isso? Eu digo: vou embora. Eu digo: não, mas amor, vou embora. E ela foi. Deus restaura tudo, você crê ou não? Eu me vi sem chão. Eu me vi desesperado. Eu tentei ser forte em muitas vezes na minha vida. E eu comecei a entender, e o Espírito Santo começou a falar comigo: ei, eu te chamei para cuidar da noiva, não para ter um caso com a minha noiva. Tu te dedicou mais à minha noiva do que à tua esposa. Você está entendendo? Hoje Deus restaurou
toda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Por isso que eu estou falando, se Deus fez na minha, que sou homem de Deus, não vai fazer na tua. Não é porque eu sou homem de Deus que Ele vai fazer, entendeu? Mas Ele pode fazer na tua casa também. Ainda que as coisas não estejam bem, precisamos parar algumas coisas. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo certo, mas não está. Ela ficava, uma coisa que ela ficava doida, pastor, sabe o que é? Ela dizia, amor, vamos dar uma volta no shopping. Eu digo, pá, amor, não dá, nós estamos com pouca gasolina, tu sabe como é que é? Ela, tá bom. Daqui a pouco chegava o irmão, pastor, o senhor me leva em tal lugar, porque eu estou... Claro, irmão, vamos lá. Qual é a mulher que não fica doida? Deus está falando contigo, não? Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque Deus está restaurando muitas coisas. Ele vem restaurando a igreja dele, não é só a minha vida. Não é só a vida de homens de Deus, não é só a vida. Ele está fazendo muita coisa na casa dele. Ele está colocando muita coisa em ordem. A gente não pode nunca esquecer de onde Ele nos tirou. Você está comigo? Eu já vou terminar. Mas eu quero lhe contar isso. Saber de onde fomos tirados, ele é muito importante. Porque Abacuque nesse momento ele tomou uma posição. Sabe o que ele diz? Cara, eu vou ficar quieto na minha, esperar ver o que Deus vai falar comigo. E eu também tenho que entender o que eu responderei para Ele. Porque às vezes Deus vai falar com você, mas dependendo da tua resposta. Amém? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque escolhido é quem dá resposta para Deus quando é chamado. E quando eu olho para isso, eu vejo um momento em João capítulo 1, quando Filipe chega para um jovem chamado Natanael. E ele chega para Natanael e diz assim, Natanael, achamos o Messias. E Natanael, como um bom religioso, né? Acaba sabia tudo da Bíblia, religiosão. Ele chega e diz assim, mas da onde ele é? De Nazaré. Porque o religioso quer saber qual é o pedigree, da onde veio. Aquele que é filho de Deus, ele não interessa de onde veio, interessa o que ele está carregando com ele. Quantos estão comigo? Talvez alguém diga assim, da onde veio? De Alvorada. Aí o religioso pergunta, e pode sair alguma coisa boa de Alvorada? Natanael perguntou, pode sair alguma coisa boa de Alvorada? E o que eu amo em Filipe, que já tinha entendido o propósito, que ele diz assim, não vou falar mais nada para ti, vem e vê. E logo que ele está chegando, entenda uma coisa, nesse cenário, Filipe está ali dizendo para ele que achou o Messias, e o religioso está falando mal de alguém que ele nem conhece. Você está comigo? Ele está falando mal. Ele está dizendo assim, mas pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Da onde veio isso aí? Será que é o Messias mesmo? Pode acontecer. Aí quando ele chega na presença de Jesus, Jesus diz assim, eis aí um varão valoroso, um verdadeiro, olha o que Jesus fala, um verdadeiro israelita, que nele não há dolo algum. Ou seja, por trás das câmeras, Natanael estava falando mal de Jesus sem conhecer. Ali quando chega, Jesus começa a falar só bem dele. Só que Jesus fala uma coisa para pôr ele à prova. Jesus diz assim, aqui está um verdadeiro israelita. E para o judeu, meu irmão, escuta o que eu estou falando. Para o judeu, quando a criança ela é adotada, mesmo sendo adotada, ele se torna filho legítimo. E aí logo depois, o Natanael fica surpreso e diz para ele assim, mas tu me conheces da onde? E ele diz assim, eu te vi debaixo da árvore, da figueira. Aí Natanael caiu a casa para ele. Aí Natanael diz assim, Everson, eu vejo que tu és profeta. Tu és o filho de Deus mesmo, tu é profeta. Sabe por quê? A casa dele cai. Porque Jesus lembra ele da onde Jesus tirou ele. Porque quando a história conta que quando Natanael era criança, a mãe dele não tinha condições de sustentá-lo. E ela deixou Natanael debaixo de uma figueira para morrer, que nem Agar deixou Ismael para morrer. E o menino estava lá chorando, clamando, a história conta. E vinha passando um casal da Judéia. E aquele casal olhou e era descendente da tribo de Judá, olhou o menino, adotou o menino e levou, e o menino ficou como filho legítimo. Por isso
que Jesus, quando olha para ele, diz assim, ó, eis aí um verdadeiro israelita. E aí quando Jesus diz para ele assim, ó, eu te vi debaixo da árvore. Quantos estão comigo? Natanael cai à casa dele e diz assim, meu Deus, tu é mesmo filho de Deus, tu é um profeta, tu é poderoso, por quê? Aí ele diz assim, só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Meu filho, se tu andar comigo, tu vai ver os céus abertos, os anjos descendo sobre a vida do Filho do Homem. Vem caminhar comigo. Jesus está dizendo para ele, larga aquilo que tu pensou que sabia e vem andar numa verdade que eu tenho para te mostrar, que é uma verdade de não querer mascarar sentimento, não querer mascarar emoção, porque um cara desse todo religioso, pompando, chega ali e diz assim, mas quem é esse? Da onde ele é? Será que presta? Será que não presta? Da onde será que ele veio? Aí Jesus mostra de onde é que ele veio. Não foi para humilhar ele, porque Jesus, ninguém sabia, só os dois sabiam. Sabe o que Jesus estava dizendo quando tu chorou e tu clamou lá debaixo da figueira? Fui eu que mandei aquele casal te resgatar. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que você clamar, que você chorar, talvez você não tenha resposta na hora, mas Ele vai enviar alguém para te socorrer. Ele vai, se não tiver ninguém, Ele mesmo vai lá, mas se não tiver ninguém, porque nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos nos adequar com o que Ele está falando. Sabe o que eu amei nessa história de Abacuque? Que ele toma a posição dele. E a palavra de Deus diz que no capítulo 2 mesmo, Deus vem e responde para ele, e começa a falar para ele grandes coisas. Mas ele diz assim, ó, vai acontecer juízo. Israel está fora da casinha, meu filho. Não adianta tu querer reclamar justiça. Não adianta tu querer pedir, olha, vem, faça, aconteça alguma coisa aqui nessa terra, porque nós estamos morrendo. Não vai adiantar nada, porque o povo está corrompido. E quando ele diz isso, logo depois ele diz assim, tem mais, as coisas vão voltar ao lugar, mas talvez elas não voltem no teu tempo. Talvez elas não vão acontecer no nosso tempo. Talvez nós somos só o instrumento para anunciar o que Deus estava fazendo. Aleluia. Nós temos que entender essa parte transitória da nossa vida, que vai acontecer dias em que você vai estar numa expectativa e daqui a pouco você vai se frustrar porque não era aquilo que você esperava. Mas logo depois você vai se alegrar de algo que você não esperava, porque Deus está realizando surpresas nesses dias para pegar os corações verdadeiros nesses dias e levantar corações verdadeiros. Para quê? Para que você seja um lugar onde Ele venha mudar a história e transformar, e Ele venha mudar através de você. Escuta uma coisa, se a rua que você mora, nem iluminação pública tem, tá um beco escuro, ela vai começar a ser iluminada por causa da presença de Deus na tua vida. Se o lugar que você trabalha está virado em trevas, ele vai começar a clarear por causa daquilo que você carrega. Sabe por quê? Abacuque, ele começa a mudar da história. Depois que ele ouve Deus, ele entende bem o recado e ele começa a mudar. E ele faz uma oração, aí ele resolve orar. E sabe o que ele diz? No versículo 16, ele diz assim, do capítulo 3: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que ele fala? Ele muda a posição dele. A oração dele mudou agora nesse período. Sabe o que ele está dizendo? Não importa o que vai acontecer, o que importa é o que eu sei do meu Pai. Não importa mais para mim, as circunstâncias não estão importando mais. O que está importando nesses dias, o que é? É o que eu decidi fazer, que posição eu decidi acatar. Está tudo indo mal, não tem problema, mas eu vou continuar bem com meu Pai, eu vou ficar na posição com Ele. Mas pastor, o negócio não está indo bem, o negócio não está dando certo. Fica firme, porque Ele vai colocar todas as coisas em ordem.
Eu vou contar para vocês rapidinho. Dá tempo não? Tá certo o relógio? 9h30? É agora que termina, né? 9h30, né? Não? Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15, ó, vai. Não, tô brincando. Brincadeira. 5 minutos. Uma coisa que eu comecei a entender nisso aqui, que um dia eu comecei a ler o profeta Isaías, que falava sobre essa coisa, essa profecia, depois você lê em casa, o capítulo 2, do juízo que estava para vir sobre Israel. E Isaías também fala, mas depois Isaías fala também a resposta daquilo que Deus faria de bem. Em Isaías 11 e Isaías capítulo 65 também fala a mesma coisa. Ele começa a dizer assim, ó: e o boi pastará junto com o leão, e o cordeiro se apacentará com o lobo. Olha que interessante. Ele começa a dizer que os animais que um devorava o outro não iam se devorar mais, mas iam estar em comunhão. Quem está entendendo? E ele está dizendo logo depois: porque eu farei novos céus e nova terra. Quando Deus fala aquilo, eu comecei a entender, porque quando lá no início Adão, imagina, meu irmão, Adão no jardim do Éden botando nome nos bichinhos e tudo. E ele está botando nome em todos os bichos. Deus deu para ele aquilo. Deus deu para ele. Deu os animais como presente. E ele colocou o nome porque era para ele. E os animais estão ali. O leão tomando água junto com o boi. O cordeiro se apacentando com o lobo. Todo mundo amigo. Sabe? Estava tudo ali, tranquilinho. Até que houve a queda do homem. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, junto com a Eva, desorganizou tudo. E por causa dessa desordem, imagina, o leão que estava do lado do boi disse: está na hora de tu correr. O boi disse: por quê? Eu digo: cara, está tudo bagunçado agora me deu vontade de te devorar, eu vou te devorar. E acabou essa história. E veio a desordem, por isso que o cachorro corre atrás do gato, o gato corre atrás do rato, mas era todo mundo em comunhão. Quem está entendendo? Aí a Bíblia está dizendo que a criação, ela aguarda com ardente expectativa a manifestação da glória de Deus nos filhos. Há uma expectativa disso. Aí tu imagina você, quantos aqui tem cachorro, gato, passarinho, tem folhagem, folhas, árvores em casa, essas coisas. Imagina tu acorda de manhã, porque você tem que entender isso. Quando você dorme é quando você morreu. E quando você acorda é como Deus estivesse te ressuscitando. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, a cada manhã Deus está te dando uma nova oportunidade de você ser melhor do que você foi ontem. Quem está entendendo? Porque você dormiu é como se você tivesse morrido. E quando você acorda é como se tivesse ressuscitado. É o processo. E Ele está te dando uma oportunidade melhor. E aí quando você acorda, meu irmão, a bicharada que você tem em casa, imagina. Quem tem uns 5 bichinhos lá? Deixa eu ver. 3, 4 bichinhos, 2. Tá cheio de bichinho, árvore e coisa. Fica todo mundo numa expectativa. O cachorro chega do lado do gato: é hoje, meu. E o gato: o que será? É. Eu tô sentindo, cara. Os bichos já estão no mistério lá. Aleluia. Eles ficam tudo sentindo. É hoje, é hoje. Aí você acorda, tá acordando, tá despertando, prepara. O cachorro já tá abanando o rabo, o gato já tá, e já o negócio tá fluindo, o passarinho já tá cantando. As folhagens já estão abertas, já está brilhando, a flor já fica bonita, e aí tudo é agora. Ele vai manifestar a glória de Deus, é agora. Porque a manifestação da glória de Deus coloca todas as coisas em ordem novamente. Você está entendendo? E tá aquela bicharada lá, vai, é agora. Aí você levanta: que droga, tem que sair cedo para trabalhar agora. Oh meu Deus, o café está frio também. Sai murmurando, sai indignado, já trupica, toma um banho, sai reinando. Aí o cachorro olha pro gato: corre que não. Vai, vaza que tá me dando mais raiva ainda cada vez que eu espero isso aqui. E aí começa a bagunça de novo. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque a criação está aguardando com ardente expectativa. E todos os dias ele espera uma manifestação da gente. Mas a gente não consegue a manifestar. Você está entendendo? Por isso que Deus olhou para Adão e disse assim: maldita é a terra agora por tua causa. Ou seja, toda a palavra, Abacuque está vivendo um tempo de profético, aonde ele está mostrando
que o problema todo não estava em Deus, o problema todo não estava nem no diabo, o problema todo estava na posição que as pessoas estavam tomando diante das circunstâncias. Meu irmão, se está tudo bem, vamos adorar. Se está tudo mal, o cara já desvia, já quer buscar búzios, já quer ir para cartomante, já quer estar na igreja, mas quer fazer macumba. Ele já não sabe mais no que acredita, ele quer que dê certo o negócio dele. Ah, se eu pego na encruzilhada um crente, dou 3 bifes e 2 bandeiras, deu. Mas infelizmente é o tempo, e Abacuque estava cobrando de Deus. Você está entendendo o que eu quero falar? E Deus está dizendo para ele: não adianta, meu filho, não é comigo mais, é com vocês. O que eu tinha para fazer eu já fiz. Eu mandei meu filho para a cruz do Calvário, ele desceu e ele já colocou as coisas em ordem. Quem tiver nele vai manifestar a glória, quem tiver meia boca não vai manifestar a glória. E as coisas vão começar a ser restauradas. E como Isaías profetizou que o boi ia voltar a tomar água com o leão, o cordeiro ia se apacentar com o lobo, eu estou ansiando por esse dia. Meu irmão, novo céu, porque anjos se rebelaram lá. Nova terra, porque essa terra está impregnada com a impressão digital do diabo. Por isso que ele vai fazer uma nova terra, onde não vai ter uma impressão. O diabo não tocou em nada no que ele vai estar fazendo. Você está entendendo? Mas nós não estamos querendo fazer o que ele pediu. Lembra uma vez com Pedro? Pedro, na primeira ceia, quando eles estão ali, Jesus, já 3 anos de ministério, Jesus tinha. Quantos anos? 3 anos. Jesus, com aquele ministério, ele participou de várias ceias com os discípulos. Mas na última ceia, antes dele ser crucificado, ele resolveu fazer uma coisa diferente. Sabe o que ele faz? Ele pega, tira a roupa, bota uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E o Pedro chega: que isso? O que está fazendo? Que isso? O senhor está doido? Não, Pedro, vós já estáis limpos pela palavra, mas nem todos. Então alguns eu tenho que, entendeu? Nunca tu vai me lavar o pé. Pedro olha para ele. E aí ele olha para Pedro e diz assim: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte nenhuma comigo. Aí Pedro: tá, então lava a cabeça, lava o resto, faz uma geral. E eu entendi o lado de Pedro. Porque lavar o pé, se eu pedir para lavar o teu pé hoje, significa que eu vou ver que talvez tu saiu correndo, tá com uma meia vermelha e uma preta, ou uma meia furada, ou tá com chulé, ou tá com uma frieira, ou tá com a unha encravada. E aí tu vai dizer: não, meu pé não. A pessoa tem vergonha e vai embora. Larga correndo da ceia, mas não deixa lavar o pé. Não, vergonha. Sabe por quê? Porque tem algo escondido dentro da gente ali, que a gente sabe que está ruim e a gente não quer revelar para ninguém. E Jesus está dizendo isso. O tempo profético que nós estamos vivendo, você pode esconder de qualquer um, mas não esconde mais dele. Se você quiser estar nele, você vai ter que deixar, às vezes, a tua liderança lavar teu pé. Às vezes a tua liderança vai ter que chegar. Você quer crescer nesses dias, a igreja está com 5º aniversário. Você quer crescer de verdade, começa a abrir teu coração para a tua liderança. Começa a deixar o teu líder cuidar do teu coração. E aquilo que estava oculto em ti, começa a revelar para ele. Começa a dizer para ele: olha, estava errado, pastor, eu estava fazendo isso, eu preciso que o senhor lave meu pé, pastor. E deixa ele lavar teu pé. Não tem mais como esconder nada de ninguém. Você pode estar escondendo, mas parece que tem um cartaz dizendo assim: ó, eu sei. E os dias que nós estamos vivendo é um dia de aprimoramento, porque o Senhor está às portas. E eu acredito que tudo vai voltar ao seu lugar. Quer ver uma coisa da tua vida voltar ao lugar? Abre teu coração para Deus primeiro e depois procura teu líder. E diz para ele: eu preciso ser mentoreado pelo Senhor. Eu não quero apenas ser um cooperador que vem aqui, ajuda o Senhor, que toca uma música, ou que fala uma palavra, ou que vem aqui e canta, ou que ajuda como diácono, fico na cantina. Eu não quero ser só isso. Eu preciso ser cuidado pelo Senhor. Porque eu tenho esse trauma aqui, eu vivi isso aqui, eu queria esganar minha esposa, a esposa eu queria dar um chute no meu marido, tem algumas coisas que precisam ser acertadas. E você quer o melhor de Deus para a tua vida. Por isso que eu falei para você, eu sou um profeta.
E aquilo que eu tenho para entregar é isso, o que Deus tem vivido, as experiências que eu vivi com Deus. E eu tenho que falar isso para você pela palavra, que nós estamos vivendo esse tempo. Se nós não nos alinharmos, a trombeta vai soar e muita gente vai ficar. Quantos estão comigo? A minha pergunta nessa noite é: quantos querem tomar uma posição como Abacuque tomou? De dizer: olha, eu não estou nem aí que a figueira não floresça. E sabe por que a figueira... já acabou os 5 minutos. Sabe por que a figueira não florescia? Porque ele estava dizendo que não estava nem... que não floresça. É porque a figueira só dá fruto 3 meses no ano, só. O resto é só folha. Então ele não está dizendo de flor, porque a figueira não dá flor, ela dá folha. Por quê? Porque ela dá 3 anos de fruto, mas o resto dos anos ela dá sombra e descanso. Porque em Israel é assim: está 50 graus de calor, mas você está embaixo de uma figueira e você está como se fosse 30 graus. Ela absorve 20 graus de temperatura. E aí você já não está naquele calorão. Sabe o que ele está dizendo? Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha mais lugar de descanso, ainda que eu não tenha onde me esconder do calor, mas eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Eu vou exultar nele, eu vou ficar firme com ele, e as coisas serão colocadas em ordem. Quantos querem essa posição na sua vida? Quero convidar você a ficar em pé. Deus tem uma aliança com você. E todo nome do ministério, ele tem algo que ele carrega muito forte. O ministério é Apacentai. E é uma casa de oração. Então é um lugar onde você vai orar, mas é um lugar onde você também vai ser apacentado. Mas eu quero que você entenda uma coisa: não é só você ser apacentado. Deus está proporcionando cura para muita gente, para ajudar a liderança desse lugar a cuidar de outras pessoas que vão vir. Você entende isso? Você quer isso? Tem alguém aqui que ainda não tomou uma decisão verdadeira com Jesus, mas hoje você quer tomar uma decisão verdadeira com Ele, entregar sua vida para Ele? Levante sua mão. Cadê você? A irmã quer tomar uma decisão com Jesus? Glória a Deus. A irmã já está indo, né, na casa de oração, né? É isso? Não? Oi? É mesmo? Olha aí que bênção. Glória a Deus. Já temos uma. E agora, quantos aqui querem ser, como eu falei, o Abacuque da vida? Que vão começar a vigiar nesses dias, se posicionar para ver o que Deus vai falar e também entender o que você vai falar para Deus. Você precisa dar resposta para Ele. Quantos querem isso na sua vida? Sai do seu lugar e vem para cá. Eu quero orar com você. Enquanto eles vão louvar, você vai abrir o seu coração. Enquanto eles estão aqui, o Ministério de Louvor aqui vai estar ministrando, você vai abrir o seu coração para o Senhor. Pode vir, pode vir. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Eu quero que você abra o teu coração para Ele. Não importa o que os outros estão pensando, mas quando você está sozinha com Deus aqui agora, é você e Ele abrindo o teu coração, abrindo, dizendo assim: Pai, eu não quero mais viver farsa nenhuma na minha vida. Eu quero tomar essa posição como o profeta Abacuque tomou. Eu quero ser uma pessoa chamada, que sou abraçado pelo Pai nessa noite. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ser. Eu quero conhecer. Ele está aqui
para te ouvir. Eu quero conhecer Jesus. Abre o teu coração para Ele enquanto eles vão adorar, enquanto eles vão louvar. Você vai abrir o teu coração como você nunca abriu, vai te rasgar diante dele. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Nós adoramos, Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, passa ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. deixa Ele fazer você, dentro de você primeiro. Eu quero Deixa Ele ministrar no teu interior primeiro. Dê liberdade para o Espírito, para que Ele ministre no teu interior. Oh! Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Deixa Ele fazer das mudanças que precisam ser feitas. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Nós te bendizemos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto. Oh, Deus, não queremos errar, queremos acertar em Ti. Queremos estar alinhados com o Teu propósito, Pai. Aleluia. Tu é o nosso Yeshua. Tu é a nossa salvação. Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A minha oração, Pai, é sobre esse lugar, sobre a liderança, sobre essas pessoas que estão aqui, para que sejam a diferença aqui nesse lugar, para que eles continuem fazendo esse trabalho de amor, esse trabalho de perdão e misericórdia aqui, Pai. Que eles continuem sendo essa luz, porque para muitos nessa cidade, talvez aqui é o fim do túnel, mas que seja a luz nesse fim do túnel. Para que a tua glória seja manifesta sobre as ruas de Alvorada, sobre os lugares assolados, antigamente destruídos. Oh, vem aplainando tudo, Pai. Vem aplainando tudo, aplaina, Senhor. Oh! Vem baixando os montes, elevando os vales. Aleluia! Oh!
Escute, você que entendeu isso, eu quero dizer para você também: cuide da sua liderança. De vez em quando manda um WhatsApp ou vai lá e diz assim: tá tudo bem aí, meu pastor? Cuide deles. Eu perdi alguns amigos que tiraram a própria vida com depressão. E eu sempre dizia uma coisa: não tem como, não existe isso. É impossível. Até que um dia eu fiquei 3 dias depressivo. E eu fiquei na frente de uma televisão assistindo a Netflix 3 dias. Dia, noite, dia e noite. Dia e noite. Minha mãe e minha esposa chegavam para mim: tu não vai sair daí? Eu digo: não, deixa eu aqui. E algumas palavras de alguns irmãos naquela hora e o Espírito Santo conseguiram me tirar daquilo. Então cuide da sua liderança. Há uma guerra espiritual muito grande, pastor. Há uma batalha infernal muito grande tentando, pegar e destruir. Por isso, eu quero que vocês cubram sempre eles de oração. Cubram a sua liderança de oração, a sua família. E o mesmo valor que vocês dão para o pastor, deem o mesmo valor para a esposa dele. Amém? Não apenas digam só que talvez é a esposa do pastor, ou que talvez não participa tanto. Minha esposa quase morreu por isso. Não sejam carinhosos com ela só porque ela é esposa do pastor. Sejam carinhosos com ela porque ela é uma pessoa, uma mulher de Deus, que está segurando uma barra com seu esposo. E eles guerreiam no mundo espiritual pela vida de vocês. Um dia Jesus olhou para Pedro e disse assim: ó Pedro, Satanás, cara, rogou ao Pai para se andar com a tua vida, mas eu também roguei ao Pai e eu intercedi por ti. Sabe o que é isso? Tem coisas que às vezes não acontecem com você porque teu líder também orou por você, buscou por você. Ele podia dormir uma madrugada, mas ele resolveu: aquela madrugada eu vou orar pelas famílias. Não deixe de cuidar da sua liderança, querido. Estou falando isso para você como um profeta nessa noite. Aleluia. Você pode fazer isso e com certeza você será amado. Está feliz de ter entregue a sua vida a Jesus? Às vezes os problemas não vão diminuir. A diferença é que agora Ele está junto contigo para passar por eles. E quem está com Ele está com tudo, meu irmão. Sabe por quê? Eu nunca vi Ele perder uma batalha. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Pastor, pastores, muito obrigado pela oportunidade. Saiam daqui treinados para o que há de vir. Amém? Pastor. Eu me rendo. Aleluia. Eu me rendo. Vamos louvar. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te
para Jesus. Eu nunca sei quando termina um culto. Eu nunca sei quando Deus para de pregar. E eu creio que muito o Espírito Santo vai continuar pregando. Você crê nisso? Que Deus abençoe sua vida, pastor. Obrigado por tudo. Poucas pessoas vêm aqui. A gente é uma tribo um pouco diferente, porque a gente abandonou o tempo das campanhas, a gente abandonou as promessas, e nós estamos parando de contar a história e nós fazer parte da história. É difícil crescer uma igreja sem movimentos, né? É difícil. Já me disseram que é muito difícil. Já me disseram que o meu crescimento seria muito maior se fizesse mais movimentos. Mas para quem vem numa garagem, tá bom? Porque o tempo não está na mão do homem. Porque existe uma mentira. E eu quero que Deus haja numa verdade. E só existe uma verdade. Ou nós nos entregamos de fato, ou vamos perder tempo na nossa vida. Que Deus abençoe cada irmão que está com a gente aí. Não vai dar tempo para contar toda a história. E eu louvo a Deus por cada irmão que está conosco. E vai continuar conosco durante muito tempo, até que o Senhor quer que você fique. Deus já falou comigo já há alguns anos. Uns virão, outros irão. Eu não tenho medo nem de quem vai, nem de quem vem. Eu tenho medo é quando o Senhor não está mandando e nem o Senhor que está trazendo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E se vocês estão me ouvindo, existe um propósito. Amém, querido? Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, né? Que vamos ajeitar alguma forma para trazer o Senhor mais vezes. Amém? Ao conjunto, muito obrigado. Pagaram um preço alto para chegar aqui. Deus abençoe vocês, viu? Eu tenho muitos defeitos. Na verdade, eu sou um homem cheio de defeitos. E talvez, se eu tenha uma qualidade, é uma só talvez. Eu sou um homem de coração grato. E o que vocês vieram fazer aqui no céu tem alguma coisa reservada especial. Cada talento, cada instrumento, cada esforço. Deus abençoe vocês para se prepararem para níveis maiores, para buscarem mais o Senhor, porque é o mesmo Deus que fecha as portas é o mesmo Deus que abre as portas. Amém, queridos? Obrigado. Obrigado aos irmãos que nos visitaram, obrigado a todos que estão conosco, obrigado por todo mundo aí que somou no meio da caminhada. Tá pronto lá nossa janta lá. Nós temos aqui ao lado agora uma janta. A gente fez uma janta para contribuir para o reino. Amém, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Então nós temos um risoto, né, ali ao lado, no valor de R$10.